Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Palota, sou o CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E hoje vamos falar de um tema bem específico e para muitas pessoas, bem divertido, né? Vamos falar sobre o tema que envolve a parte jurídica envolvida aqui no nosso universo de CX. Eu sou Francisco Zapata, especialista em centralidade no cliente e fundador da Kentricus. Estamos começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Nelly, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Para começar, por favor, compartilhe com a gente um pouco sobre sua experiência profissional. Combinado. Obrigada, Palota, Zapata, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu comecei no call center, né? Acredito que uma boa parte das pessoas que trabalham com atendimento também começaram lá. Comecei para pagar minha faculdade, me formei em Direito enquanto trabalhava no call center e ao me formar, eu tive aquela grande decisão que eu tive que fazer na minha vida, que era eu continuo aqui na empresa ou eu parto para o mundo da advocacia. E, na época, eu recebi um convite para integrar o back-office da empresa, trabalhar na parte de processos e para trabalhar numa esteira de reclamações jurídicas, e recebi esse convite justamente por ter concluído a minha faculdade. E eu falei, vou aceitar esse desafio, por incrível que pareça, o back-office pagava mais do que um cargo inicial na faculdade como advogada, e fui ficando, e por lá fiquei 27 anos no mercado financeiro, atuando em diversas esteiras de atendimento, seja no front, seja na parte de projetos e processos de atendimento. Usei, sim, sempre o direito como base aí para criar os meus projetos de atendimento. E há 2 anos atrás eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira e hoje eu atuo com palestras, treinamentos e consultorias nessa jornada, usando aqui o direito conectado com a experiência do cliente. Eli, você já contou um pouco da tua história, né, profissional, passando aí por call centers, por tudo que está envolvido aí com direito, né? Mas olhando sobre um outro prisma, você conseguiria compartilhar com a gente quais foram os principais aprendizados que você obteve nessa experiência e como isso moldou sua visão sobre a importância do atendimento ao cliente? Lá no call center eu brinco que foi onde eu me apaixonei por cuidar do cliente, mas naquela época a minha intenção ela era somente de resolver o problema do cliente, de forma muito genuína eu fiz isso. Quando eu me formei, que eu fui aí para essa esteira de back-office, que eu fui ser preposta nas audiências, então eu representava a empresa nas audiências. E eu comecei a olhar, o meu primeiro grande aprendizado foi quando eu comecei a perceber que nessas audiências, o motivo que levava os clientes a fazer as reclamações na justiça, muitas vezes poderia ter sido resolvido ou na própria linha de frente do atendimento ou num processo bem estruturado de back-office. Como eu já conhecia muito bem todas as esteiras, todos os produtos da empresa, por ter trabalhado no call center, eu facilmente conseguia fazer essa correlação das reclamações. E eu percebi que como é que o cliente ia reclamar na justiça com essa coisa, com motivos que poderiam ter sido resolvidos pelo atendente ou por um processo de resposta bem estruturado. E eu comecei a levar para a minha liderança essas provocações. Um outro grande aprendizado que eu trouxe disso, e aí não tem muito a ver com o direito em si, mas como eu fui fazer uma formação em Lean Six Sigma, que é a metodologia de melhoria contínua de processos, eu me formei Green Belt. Ali, essa minha visão de que algo estava errado no processo se expandiu, né? E eu comecei a entender que muitas das coisas era falta de procedimento, scripts incompletos, falhas de comunicação e automaticamente comecei a trabalhar nessa melhoria contínua. Então, os grandes aprendizados nisso tudo, que me trazia sempre esse inconformismo que motivou a minha carreira, era olhar para o processo de reclamação e entender como que aquilo poderia ter sido evitado. E era sempre a mesma coisa.
processos mal estruturados, scripts não desenhados e incompletos. E eu comecei a provocar a empresa nesse sentido. Nelly, em sua opinião, qual é a relação entre o Código de Defesa do Consumidor e a experiência do cliente? E também como as empresas podem alinhar suas práticas a esses direitos básicos? O Código de Defesa do Consumidor, eu falo que ele é a base da experiência do cliente, aqui, principalmente no Brasil. O Brasil tem um dos códigos mais avançados em termos de proteção, né? E ele não protege somente os direitos básicos do consumidor na questão de práticas abusivas, na reparação de danos, mas ele prevê na lei uma série de itens com relação à qualidade dos produtos e serviços, informações claras e precisas, né? E muitas vezes as empresas ignoram essas obrigatoriedades que estão previstas em lei, ou porque elas vão causar um custo adicional, ou porque por desconhecimento mesmo, e eles, por consequência, acabam enfrentando problemas legais, reputacionais, e aí o que mais dói para o empresário, que é a perda de clientes e de dinheiro. E esses empresários muitas vezes não percebem, né, que quando você alinha o seu processo todo de venda e de atendimento ao que está previsto na lei, no Código de Defesa do Consumidor, eles não vão apenas se prevenir de litígios judiciais, litígios em órgãos de defesa do consumidor, mas eles também vão proporcionar ao cliente o que nós chamamos aqui nas nossas conversas de CX e de experiência, né? O básico bem feito. Então, um bom básico bem feito é seguir exatamente o que está na lei. E quando as empresas adotam essa postura de transparência, de respeito e responsabilidade em todas as etapas da jornada com o cliente, elas passam a prezar pela oferta, né, de produtos e serviços de qualidade, elas informam claramente sobre as características e condições do produto, sobre prazos e contratos, elas resolvem os problemas de forma rápida, eficiente e, acima de tudo, tratam o cliente com empatia e consideração. Isso nada mais é do que uma excelente experiência do cliente. E o que eu percebo muitas vezes é que tem empresas que, ao fazerem esse básico bem feito, acham que estão fazendo o encantamento, né? Um exemplo muito comum disso é os 7 dias para devolução de um produto que você comprou fora do estabelecimento comercial, que para nós aqui seria a internet, na maioria das vezes. E isso não é um atendimento de excelência, isso é lei, está na lei, né? Então, é fundamental que as empresas treinem as suas equipes para que elas conheçam a lei, conheçam aquilo que é básico de direito do consumidor e incorporem esses processos nas suas atividades diárias, seja na criação de produtos e serviços, seja no atendimento ao cliente final. E ali, quando você monitora constantemente a satisfação do cliente e busca feedbacks, você linka isso tudo na oportunidade de melhoria para aí sim começar a trabalhar o que a gente chama de encantamento. Nelly, a gente sabe que é importante resolver problemas antes que eles cheguem a um nível alto de atrito. Quais estratégias você recomendaria para as empresas conseguirem identificar e prevenir esses problemas? Palota, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Evitar atrito com o cliente passa sempre por nós adotarmos uma postura proativa, uma abordagem proativa e preventiva dos problemas. Eu gosto muito de abordar com os meus clientes a metodologia de mapeamento de atividades-chave. O que seria isso? É você conhecer e monitorar constantemente aquelas atividades que são essenciais e que você sabe que vão evitar problemas críticos no contato final com o seu cliente. E quando você mapeia isso, você automaticamente anda de lado com eficiência operacional. As empresas que são regulamentadas ali, elas por órgãos Anatel, por Bacen, elas têm normalmente essa vantagem, né, de ter isso como obrigatoriedade, mas muitas não têm. E aqui eu recomendo algumas atividades que são bem importantes nesse contexto. A primeira é o mapeamento da jornada do cliente, né? Você tem que conhecer e identificar os pontos de contato dele com a empresa e saber em quais momentos isso vai ser crítico, né? E acompanhar os problemas que podem ocorrer desses pontos de contato. Aplicar uma pesquisa de satisfação
também é outro ponto, porque aí nesse momento você coleta o feedback dos clientes, há várias formas de se aplicar pesquisas. Nós temos uma tendência de achar que estamos fazendo o melhor, sem perguntar para o cliente se aquilo que estamos fazendo é o que ele entende como melhor mesmo. O outro ponto é incentivar que os colaboradores reportem problemas e deem sugestões de melhoria. Ninguém melhor do que quem está na ponta, quem opera os processos, para trazer para as esteiras de melhoria o que está errado. E essa foi uma das grandes habilidades que eu desenvolvi na minha carreira e que me abriram muitas portas e oportunidades. Era essa questão de olhar o que poderia ser melhorado e trazer isso para um contexto de produto, de projetos. Outra coisa, não podemos deixar de lado a análise de dados. Temos monitoramento de indicadores de desempenho, quantidade de reclamações, tempo de resposta e taxa de resolução de problemas. Esses são os itens básicos que precisam ser monitorados, porque quando você começa a identificar um desvio em quaisquer um desses monitoramentos, você já se antecipa a problemas maiores. E uma coisa que eu recomendo que não é muito comum, né, e como eu disse, ela acontece bastante nessas empresas que são regulamentadas e listadas normalmente em bolsa de valores, que é a auditoria interna. Essa é uma prática que eu entendo que seja muito importante também para as empresas que não têm isso como obrigatoriedade, porque elas vão acompanhar todo o cumprimento de normas, procedimentos internos, e quando você faz previamente uma auditoria, você identifica de forma preventivamente as falhas. Então, com essas práticas, você consegue implementar ações preventivas e trabalhar na correção dos problemas, revisitar processos, treinar equipes e automaticamente você melhora toda a comunicação e a eficiência nos canais de atendimento. Nelly, durante sua experiência na Comissão de Defesa do Consumidor, quais foram as mudanças mais significativas que você observou nos comportamentos dos consumidores nos últimos anos? Eu comecei na Comissão de Defesa do Consumidor nos anos 2000, 2001, 2002, há muito tempo atrás. Voltei a elas de forma mais intensificada nos últimos dois anos, mas durante todo esse período aí, que vão quase 20 anos de acompanhamento, eu observei que os clientes eles estão agora mais informados e exigentes. Antigamente, buscar informações, ter acesso a informações era muito mais complicado, seja sobre os produtos e serviços, ou seja sobre reclamações e sobre o que acontece com outros clientes. Hoje em dia, essas práticas de buscar preventivamente, antes de você comprar, né, o cliente busca previamente antes de comprar, ele compara as empresas. E isso é uma coisa que não tínhamos no passado, e agora é cada vez mais difícil esconder dos clientes quando alguma coisa não funciona muito bem. Eles leem avaliações, eles compartilham experiências online, seja para o bem ou seja para o mal, né? E as empresas que não acompanham esse movimento ficam cada vez mais para trás quando se fala em experiência do cliente. Essa foi uma das grandes transformações que eu percebi, né? O quanto o cliente ele passou a ter mais informação sobre o processo de consumo. E, além disso, eles estão muito mais conscientes dos seus direitos e dispostos a defendê-lo. E a tecnologia facilita isso, porque hoje temos canais online que permite que o cliente faça a reclamação em órgãos reguladores de forma muito fácil. E eles não hesitam, né? Seja nas redes sociais, nesses órgãos ou na própria justiça, temos visto esse movimento dos clientes buscarem os seus direitos. Uma outra grande mudança que eu percebi nesse período, e que isso conversa também com a questão de vendas, é a busca por experiências personalizadas e relevantes. Atualmente, grande parte dos produtos e serviços podemos interpretar até como commodities, né? São mais do mesmo, que acaba diferenciando uma empresa dos seus concorrentes, é o tratamento diferenciado que ela dá, diferenciado e personalizado que ela dá para algum cliente. Os clientes eles querem agora ser tratados como indivíduos únicos, eles têm as suas necessidades específicas, as suas preferências específicas. Então você tem que eles buscam entender que o bom atendimento não está sendo para o cliente, ele está sendo para a Nelly.
Então, aquela experiência foi proporcionada com base nas coisas que eu gosto, que são individuais para mim. E como eles começam a ter contato com experiências que algumas empresas já fazem, eles esperam que isso aconteça com todas, que todas ofereçam soluções sob medida. Então, essa comparação de uma experiência encantadora de uma empresa acaba não sendo só com o segmento com o mesmo segmento. Então, por exemplo, você é cliente de um banco, você não vai comparar um atendimento só com o atendimento dos outros bancos. Você vai comparar com atendimentos de outras empresas. O cliente de um banco, ele quer ser atendido como a Apple atende os clientes dela, como uma Zapo atende os clientes dela. Então, expandiu essa forma de comparar e exigir coisas que são importantes para esse cliente, né? Essas empresas precisam focar nessas estratégias de relacionamento e personalização para atrair e fidelizá-los. Agora, Nelly, você falou um pouco de empatia, né? De você conseguir ter uma empatia com o cliente lá do outro lado, com a pessoa que você está tendo uma relação. A empatia e o acolhimento, elas são fundamentais no atendimento ao cliente, especialmente em situações como você citou de atrito. Como é que você sugere que as empresas treinem essas equipes para conseguir desenvolver essas habilidades? Eu digo que elas não são fundamentais não somente no atendimento. Eu entendo que elas são fundamentais atualmente para qualquer profissional, porque mesmo os que não lidam com o cliente final, são habilidades importantes para lidar dentro da empresa, para lidar com o seu cliente interno da empresa. E é fundamental que os líderes identifiquem essas habilidades desde a contratação. Nos treinamentos de liderança, eu sempre trago essa questão da importância de começar certo, de identificar, principalmente para quem estará no dia a dia de um atendimento, identificar essas habilidades de empatia e de acolhimento. Elas podem sim, não significa que elas não possam ser desenvolvidas, que nem sempre é possível pegar na contratação, muitas vezes as pessoas estão há um tempo, ou o líder herda uma equipe e ele precisa trabalhar nelas, então elas podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas com treinamentos comportamentais, que vão falar sobre comunicação eficaz, vão falar de inteligência emocional, porque a pessoa precisa se conhecer e controlar as suas próprias emoções para dar um bom atendimento, vão abordar técnicas de resolução de conflito e de negociação, porque o grande desafio do atendimento, de um bom atendimento, é no momento que o cliente tem problema. E é nesse momento que a empatia e o acolhimento passam a ser relevante. Óbvio, eles são fundamentais no dia a dia, mas quando tudo está bem, o cliente até releva um acolhimento não tão bom ali, mas quando ele tem problema, ele não perdoa se ali ele não for atendido de uma forma especial. E eu gosto muito de usar nos meus treinamentos simulações de atendimento de casos reais, ali no momento da reclamação, para que os colaboradores possam pegar a teoria do que foi aplicado e contextualizá-la em situações comuns do dia a dia deles, né? E o líder, ele passa por ter um papel fundamental nisso, porque ele precisa acompanhar esse dia a dia desse colaborador e trazer o feedback regular e construtivo. E em algumas empresas eu percebo que tem essa deficiência na liderança, ou porque desconhecem metodologias e rotinas de feedback, ou às vezes porque nem acompanham de perto, estão tão envolvidos aí num operacional, em outras atividades que não fazem o que é relevante para o líder, que é acompanhar pessoas e o desenvolvimento dos colaboradores. Uma outra forma que eu também recomendo e que eu aplico em alguns clientes é a mentoria individual. Então, ela pode ser de colaborador para colaborador, então colaboradores sêniores mentorando colaboradores júniores ou até mentores externos mentorando líderes dentro do processo. Os mais experientes compartilhem o seu conhecimento, orientem os que estão ali na jornada num caminho que vai ser um caminho de sucesso. E o que não pode faltar aqui, quando falamos em habilidades, é sobre celebrar e reconhecer, principalmente ter recompensa para aqueles que estão aderentes a uma cultura de acolhimento, uma cultura de empatia. Pelo exemplo, incentivar isso e fazer com que o exemplo aconteça
Isso é cultura, né? Sabemos que cultura é um comportamento e que ela é construída a longo prazo e nada melhor do que celebrar e reconhecer para fazer isso acontecer no dia a dia. Nelly, é clara a importância da média liderança na centralidade do cliente. Quais ações práticas você acredita que esses líderes podem implementar para melhorar a experiência do cliente em suas equipes? O desafio da média liderança é que ela que é responsável por traduzir a estratégia da empresa, né, nas ações que vão garantir o atingimento dos resultados pela equipe, né? Ela que alinha, coloca a equipe alinhada com os objetivos. E isso requer, principalmente, comunicação clara e transparente. E muitas vezes é nesse processo de comunicação, de saber transformar o objetivo em ações práticas, que a coisa falha, né? Então, o líder precisa explicar para o colaborador a relevância de cada ação e o resultado esperado, o que ela vai contribuir em cada etapa do resultado, né? Esse alinhamento, ele tem que ser acompanhado de autonomia, porque fazer uma microgestão de tudo também torna difícil o processo. O que eu falo sempre é que delegar responsabilidades para que os colaboradores possam tomar decisões rápidas, resolver problemas rapidamente, de forma eficiente, isso é fundamental, né? E reconhecendo não somente os processos da empresa, mas tendo uma autonomia também para identificar as necessidades dos clientes. Eu falo que toda boa empresa que quer dar uma boa experiência para o seu cliente precisa separar um dinheirinho para colocar ali no momento em que acontece um problema. Seja para dar uma compensação, seja para dar um mimo para o cliente, precisa ter um orçamento dedicado para isso e ensinar as equipes a como utilizar isso no seu dia a dia. Uma outra responsabilidade importante dessa média liderança é incentivar a colaboração, criar um ambiente de trabalho colaborativo em que toda a equipe possa compartilhar ideias, experiências e soluções. Ninguém constrói nada sozinho, nenhuma empresa funciona bem com colaboradores trabalhando sozinhos, né? E aqui passa também sobre toda a questão do feedback, né? Que vai trabalhar o reconhecimento, vai trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas e incentivar essa busca pela excelência. E por fim aqui é a liderança pelo exemplo. Não existe mais hoje em dia espaço para o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O líder, ele precisa ser um grande exemplo da cultura da empresa e para que os colaboradores se inspirem nele e isso tudo vire uma rotina dentro da atuação. Ô Nelly, como é que você vê a utilização de tecnologia, né, hoje como chatbots, inteligência artificial, que tem se falado muito no atendimento ao cliente? E quais são esses limites e oportunidades que você enxerga? Bom, sem dúvida que tecnologia e chatbot tem um potencial gigantesco de melhorar o atendimento ao cliente, principalmente com respostas rápidas, personalizadas e eficientes. Ouso dizer que esses elementos são hoje básicos dentro de um processo de atendimento, né? Como dissemos anteriormente, quanto mais os clientes se acostumam com a tecnologia, isso passa a ser uma expectativa de todo o processo. Mas não adianta implementar de qualquer forma. Tudo aquilo que é frequentemente simples, né, vai ser usado naquilo que é simples. Uma coleta de dados, para mensagens objetivas, para um direcionamento para um canal mais específico. Só que temos que ter a consciência de que a tecnologia não substitui o contato humano. E esse ponto de separação que eu vejo nas situações complexas e delicadas. E também quando o cliente já está num nível de atrito no relacionamento com a empresa. Porque muitas vezes aquele problema que ele vai resolver não é tão complexo, mas ele já teve tantos outros problemas que é melhor que naquela situação eu traga um agente para contato com ele que vá recuperar a confiança e a credibilidade na empresa. Então, entender essas situações e derivar para um atendente real, que vai ter empatia, vai compreender, vai trazer
soluções personalizadas e principalmente gerenciar as emoções do cliente. Eu acredito que esse hoje seja um dos maiores desafios das empresas, né? Que momento eu tiro o atendimento da esteira automatizada e coloco dentro de um atendimento humanizado. Aqui, a inteligência artificial vai apoiar nesse processo todo quando identificamos padrões e comportamentos e necessidades nesse comportamento do cliente. Então, ela vai ser fundamental no desenho dessas soluções personalizadas. Vai falar, esses aqui são os triggers, né? São os pontos de alerta que eu preciso tirar da esteira. Nós só vamos saber isso quando acompanharmos no detalhe todo o processo, quando entendermos o que é um comportamento padrão e o que é um comportamento disfuncional do cliente dentro do meu processo de atendimento. Eu acredito que nós estamos ainda longe de 100% dos atendimentos digitalizados e a IA generativa sendo perfeita. Acredito, não podemos cravar nada em pedra hoje em dia, porque essa evolução tem sido muito rápida, mas o ideal é combinar a tecnologia com o atendimento humano. O que diferencia esse atendimento humano do que tínhamos no passado e do que temos que ter daqui para frente é que essas pessoas, elas não são mais operacionais. Esse operacional de apertar botão, comando simples, isso é cada vez menos necessário. As centrais de atendimento agora, elas são centrais de relacionamento. Então, esses profissionais, eles precisam de treinamentos para que eles utilizem a tecnologia, sim, para trazer informações corretas e rápidas, mas eles precisam ser treinados para estabelecer conexões genuínas com o cliente, através de qualidade, através de gestão de conflitos, principalmente nessas situações desafiadoras. Então, não temos mais o atendente o aperta botão, agora temos o atendente como um agente de relacionamento. Nelly, você tem um método que combina resolução, redução e relacionamento. Poderia explicar um pouco mais sobre esse método e como ele pode ser aplicado na prática? Claro, Zapata. O método 3Rs, ele foca nos pilares da experiência do cliente com base na eficiência operacional. Então, eu peguei o que eu vivenciei e aprendi ao longo da minha carreira e nele eu aplico o resolver, reduzir e relacionar. Então, no resolver, é resolvermos o problema ou o desejo do cliente. Aqui estamos no básico bem feito, aqui falamos de integridade, cumprir o que prometemos, resolver as dúvidas do cliente, resolver as reclamações. Nós vamos incluir na esteira de vendas e atendimento os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu gosto sempre de reforçar com os meus clientes que o problema ele é uma oportunidade e o acolhimento e a empatia aqui serão básicos, né? Não existe, esse problema não é meu. O problema é de todos da empresa. Então, no resolver é efetivamente atender o cliente com aquilo que ele nos procurou. Então, para que esse cliente me procurou? É para um serviço, é para um produto, é para uma solução? O básico precisa ser feito dentro da caixinha do resolver. No reduzir, nós começamos a entrar nas percepções do ciclo de vida do cliente. Então, é o relacionamento mais a longo prazo dele, é depois do processo de venda, quando ele começa a se relacionar conosco. Então, no reduzir, nós revisitamos processos para reduzir o esforço, para facilitar a vida dele, reduzir o tempo, trazer a agilidade para o dia a dia, né, que hoje são itens importantes nas relações de consumo. Aqui identificamos e corrigimos causas dos problemas para evitar a recorrência, que é a questão principal, né? O problema ele pode acontecer, mas quando ele se torna repetitivo, é o que traz uma péssima experiência para o cliente. Aqui é onde entramos na parte da linguagem que os empresários mais gostam, que é efetivamente a eficiência operacional. Processos bem desenhados, garantindo agilidade, menos custos, com etapas desnecessárias e principalmente menos custos com reclamações. E por fim, nós entramos no relacionar, é onde criamos e reforçamos o vínculo emocional com o cliente. Aqui vamos estabelecer relacionamentos duradouros, é onde temos a personalização, o encantamento e aquele famoso uau que falamos tanto aqui nas conversas sobre a experiência do cliente.
No relacionar é onde vamos consolidar a cultura centralizada no cliente. E os 3 R's vão formar um atendimento de excelência. Nelly, quais são os principais erros que você observa nas empresas em relação ao tratamento das reclamações e como é que eles podem ser evitados? Dificultar o acesso do cliente aos canais de reclamação é imperdoável. Para mim, é o maior erro. Sabe aquele chatbot ou URA que esconde a opção falar com o atendente? Você fica no looping e não encontra nenhuma opção para falar com alguém, né? No momento do atrito, o cliente quer falar com alguém. Então, para mim, todos os atendimentos precisam ter uma opção de derivar para o humano. Porque pode ser que naquele momento o cliente precise e tenha necessidade desse processo. Uma outra questão aqui é não responder às reclamações ou demorar para fazê-lo. E as pessoas devem pensar, poxa, mas não responder a reclamação? Pois é, por incrível que pareça, tem muita empresa que não responde reclamação de cliente, principalmente nas redes sociais. O cliente fica com a impressão que a empresa não se importa com ele ou com o problema dele, e quando isso está principalmente no universo das redes sociais, é onde a maioria dos possíveis futuros clientes vão olhar e vão tomar suas decisões de compra ou não compra. Então, isso não pode de forma alguma acontecer. Um outro ponto que deve ser evitado é não cumprir o prometido na venda ou nos atendimentos anteriores. Isso é o caminho para o fim do relacionamento, né? Ali entra uma quebra de confiança e de expectativa que traz sentimentos muito ruins para os clientes e principalmente difíceis de reverter. Eu observei isso muito na prática e agora eu comecei a estudar neuromarketing e passei a compreender esses sentimentos através do cérebro. Agora eu comecei a estudar e entender como que o cérebro atua nessas situações e como que ele molda esses comportamentos de repulsa que eu vivenciei aí na prática ao longo da minha carreira. Outro item que é complicado, propor soluções que só atendem os interesses da empresa. Então, muitas vezes tem até uma proatividade das equipes de atendimento em resolver o problema do cliente, mas sempre pensando no que é fácil para a empresa, no que é interessante para a empresa, sem genuinamente se preocupar com as necessidades do cliente naquele determinado momento, ou sem se preocupar em resolver o problema de uma forma definitiva. São aquelas soluções que acabam empurrando o problema mais para frente, ou aquelas comunicações que ficam, senhor, infelizmente isso, não, infelizmente não temos, infelizmente, e fica um monte de infelizmente na jornada com o cliente. Muitas vezes o problema não será resolvido. O dano é um dano de difícil reparação e isso acontece, né? Temos que ter consciência de que isso acontece. E cabe à empresa pedir desculpas sinceras para esse cliente e oferecer alternativas, compensações para minimizar esses impactos, né? Eu falo que o pior que não resolver o problema é ele se tornar recorrente, né? Não aprender com os erros, não identificar e tratar a causa raiz de reclamação, não implementar ações corretivas e preventivas. Coloca a empresa em risco não apenas de perder o cliente, mas também em possíveis riscos de processos e reparações judiciais. Aqui, para mim, a receita do bolo é postura de humildade, respeito e responsabilidade no tratamento das reclamações, cumprir o prometido, escutar genuinamente o cliente, reconhecer seus problemas e oferecer uma solução adequada e aprender com os erros. Finalmente, Nelly, como você vê a evolução das expectativas dos consumidores em relação ao atendimento ao cliente nos últimos anos, especialmente com o avanço da tecnologia e das redes sociais? O maior desafio dos negócios na atualidade, eu entendo que é a velocidade com que essas expectativas mudam, né? Não só de clientes, mas do mundo como um todo. Acontece em relação a produtos e serviços, as necessidades do dia a dia. Então, além das questões do atendimento rápido, online, que falamos ali no assunto dos chatbots, ele precisa ser também o omnichannel, né? Ele precisa estar em diversas plataformas. O cliente, ele quer escolher a melhor forma e canal para atendimento, para se comunicar com a empresa, de acordo com a sua preferência ou de acordo com a sua conveniência no momento. Pode ser que eu esteja
dirigindo e queira falar num atendimento por voz. Pode ser que eu só goste de falar em chatbot no WhatsApp. Então, cada cliente vai ter a sua necessidade. As empresas que querem trabalhar essa excelência, elas vão buscar ter essa forma de atendimento em todos esses canais. Elas precisam ter ferramentas, além não só implementar, mas ter ferramentas também que acompanhem o cliente em todos esses canais. Aquela história de que o cliente, toda vez que ele se contata com a empresa, ele precisa contar de novo a história dele, isso é inadmissível hoje em dia. Não tem mais forçar o cliente a repetir toda vez a história dele. Qualquer canal que ele se conecte precisa carregar esse histórico, esse ciclo de vida e relacionamento dele com a empresa. Uma outra questão que eu percebo que evoluiu muito é a preocupação desses clientes com o propósito das empresas. Isso nós temos observado aqui nas grandes discussões sobre tendência de consumo, e ela é uma expectativa cada vez mais relevante, considerada principalmente pelas novas gerações, né, que valorizam empresas transparentes, éticas e socialmente responsáveis. Os clientes querem saber como as empresas tratam seus funcionários, como que elas impactam o meio ambiente e como elas contribuem para a sociedade. Então, passa a ser um desafio além do simples atendimento multicanal, omnichannel. E essas questões, elas têm que estar no planejamento estratégico e na cultura das empresas que desejam ser excelentes e se adaptar às novas expectativas. Muito bom, Nelly. Acho que eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento, a sua expertise conosco, principalmente esse tema dentro de CX, que é super importante, mas é bem delicado, né? Foi uma conversa realmente muito enriquecedora. E antes da gente terminar, eu gostaria de entregar o microfone para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez pelo convite, e o recado que eu deixo para quem, primeiramente, um agradecimento para quem nos escutou até agora, porque usou o seu tempo e está conosco para adquirir conhecimento. Obrigada pela atenção. E eu falo que toda vez que uma empresa ou um colaborador, um profissional, tem genuinamente na sua vontade fazer o bem e ajudar de forma genuína, ele encontrará caminhos, independente de processos, independente de orientações e de leis. Quando você tem uma conexão genuína de buscar o melhor, você acaba encontrando isso naturalmente na rotina. E eu acredito muito nisso e nessa expectativa das pessoas. Mas nem sempre elas têm isso de forma natural. O que eu gosto de deixar também como recado é que atendimento, jurídico, ouvidoria não podem nunca ser áreas isoladas ou áreas concorrentes. Precisam ser áreas que trabalham junto. Eu espero ter conseguido demonstrar aqui que um bom atendimento, uma boa experiência, se relaciona em cumprir a lei. E quem conhece da lei precisa ajudar quem constrói as esteiras para que isso tudo trabalhe de uma forma harmoniosa, e é isso que eu trago na minha mensagem e quero deixar de recado final para os ouvintes aqui. Eu estou nas redes sociais, Nelly, no Instagram, nelis.cxlegal, e no LinkedIn, Nelly Freitas. Só fazendo uma pinceladinha, que as pessoas perguntam o porquê do Nelis, é porque Nelis era o nome, meu apelido no call center, e é o nome que eu trouxe para a minha empresa e para esse cuidado todo hoje que eu faço com a experiência do cliente. Muito legal, Nelly. Inclusive, era essa uma das perguntas que eu ia fazer para você. Muito bom, eu não sabia disso, muito legal. E assim, pessoal, encerramos mais um episódio do nosso podcast Customer Lovers. Agradecemos a todos por nos acompanharem e não se esqueçam de também nos seguir nos canais para muito mais conteúdo sobre a experiência do cliente e outros temas relevantes. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.